Saudações, novos estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu ministro aula de Física Clássica e Matemática. Temos uma resolução de questão da Física Clássica que fala sobre Enem 2018, questão 106, que diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Hoje, na tecnologia de smartphones e tablets, elas possuem duas telas resistivas. Essas telas são compostas de material condutor transparente. Dessa maneira, temos aqui uma tela e uma outra tela. Essa tela, elas são compostas por placas. Temos aqui essa primeira placa, a placa A, e essa placa B. Quando a pessoa, com seu dedo, ela vai tocar nessa placa, vai fechar um circuito. Neste caso específico, a pessoa vai tocar na placa A. Vamos então estabelecer alguns pontos importantes. Nós temos essa aqui na placa A, um nó, e nessa placa B, outro nó. Vamos estabelecer agora outro nó, que nós vamos chamar de C. Neste ponto, como não há nenhuma resistência, vamos também chamá-lo de C. Assim como nesta placa A, como não há mais nenhuma resistência nesta parte, também vamos chamar de A. E aqui nesta placa B, como também não existe nenhuma resistência, nós vamos chamar de B. Quando a pessoa ela toca na placa A, essa placa vai se fechar. Dessa maneira, quando uma corrente ela vai passar pelo circuito, neste ponto C, ela vai se dividir em duas. Vamos chamar de I1 e esta de I2. Essa corrente I1, ela vai passar por essa resistência, vai chegar no ponto A e ela vai se desviar até que ela se encontre com a intensidade de corrente I2 e vai seguir o seu percurso. Porém, neste ponto B, o que acontece é que não há intensidade de corrente. Por quê? Porque esta placa está aberta. Dessa maneira, não passará corrente elétrica. Temos aqui então uma nova configuração de um circuito, que será exatamente esse circuito. Ou seja, do ponto C até o ponto A, nós temos a primeira resistência, que equivale a 4 kΩ. Já deste ponto C até o ponto A, nós teremos outra resistência de 4 kΩ. Do ponto A até o ponto B, nós temos uma outra resistência de 4 kΩ. Assim, nós temos aqui um circuito misto, composto de duas resistências em paralelo e uma em série. Dessa maneira, vamos encontrar então a resistência equivalente nesse circuito. A resistência equivalente, quando as suas resistências são iguais nesse circuito em paralelo, dizemos que é o seu valor dividido pelo seu número. Vamos encontrar esta primeira resistência equivalente, que nós chamamos de resistência equivalente 1. A resistência equivalente 1 é igual a 4 kΩ dividido pelo seu número. Como são duas, nós vamos dividir por 2. Dessa maneira, a resistência equivalente 1 equivalerá a 2 kΩ. Vamos agora encontrar a resistência equivalente 2, que já vai agora fazer parte do circuito também AB. Temos então que a resistência equivalente 2 é igual à resistência equivalente 1 mais esta resistência entre os pontos A e B de 4 kΩ. Assim, a resistência equivalente 2 equivalerá a 6 kΩ. O problema pede qual a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A. Portanto,
A resposta correta é a letra C. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo gratuito de qualidade. Um forte abraço e fique com Deus!